Muito bem, estamos ao vivo e a cores mais uma vez para todo o Brasil com A Alma do Negócio. Esse programa de hoje promete muitos insights, muitos conteúdos para expandir a sua alma empreendedora. Você está preparado, não? Você está preparado, meu irmão? Cara, eu estou preparado, estou curioso. Hoje eu estou igual aquelas crianças, sabe? Quando vê uma novidade, você quer investigar, explorar, sabe? Eu tô assim hoje. Que bom. Já falo para vocês quem está aqui com a gente, mas eu quero primeiro dizer que esse podcast foi criado para você que é líder, para você que é empreendedor, você que está pensando em fazer uma transição de carreira. Resumindo, para você que quer assumir o comando da sua vida, mas você também quer trazer, consumir outros conteúdos que transbordem um pouco dos convencionais, as escrituras, os livros acadêmicos, tem aqui. Mas aqui também tem expansão da consciência, autoconhecimento, tem espiritualidade. Como isso, né? Será que isso dá para apoiar a vida de um empresário, de um empreendedor? Isso dá para apoiar a vida de um ser humano, independente da posição social que ele ocupa, né? E aí, pensando nisso, a gente vive buscando conteúdo de ponta para poder mexer com você, para no mínimo fazer você repensar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, da sua empresa, do planeta que você vive, do país que você vive, enfim. Chega. Posso anunciar agora? Vambora. Gostou? Então, olha só. Hoje, a gente, curiosamente, foi atrás de uma especialista na fé Bahá'í, que a gente quer aprender. Que papo é esse da fé Bahá'í? E aí a gente convidou uma iraniana, nossa, Faize Beruzi, eu tô lendo para não falar errado o nome dela. Ela chegou no Brasil, tá bem tropicalizada, ela chegou no Brasil em 1977, é formada em pedagogia com especialização em supervisão e orientação. É isso? E fiquei sabendo que já empreendeu, já teve loja de tapete, não? Também. Já empreendeu, olha aí. E também esse métier que a gente está aqui, ela já está acostumada também, viu? Trabalhou em televisão quase 20 anos aí, viu? Meu Deus. Faize, gratidão pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço demais para vir aqui num programa tão interessante, assim, em termos que nunca vi alguém ter um programa que tenha esse objetivo. E aí chega aqui com dois rostos brilhantes. Realmente estou muito feliz, muito grata por esse convite. Gratidão. Para todo mundo que vem e conhece a gente pela primeira vez, você pode chamar de Léo e Lê, ou Léo e Leandro, e se trocar a gente vai atender do mesmo jeito, que a nossa mãe confunde até hoje, tá? Fique em paz. Faize, conta pra gente como é que você chegou aqui no Brasil. Primeiro eu quero entender um pouquinho brevemente a sua jornada, né? Por onde você passou profissionalmente, e depois vamos mergulhar na fé Bahá'í, que eu quero saber tudo. A história é bem longa, então vocês me cortam. Fique em paz. Também não se estranha, às vezes eu troco feminino com masculino. Mesmo com problema. 46 anos morando no Brasil, a gente fala as duas línguas, praticamente três, porque filhas também casaram com estrangeiros e inglês, então a gente fica preso nas três línguas. Que bom, preso não, solto, isso aí liberta. Solto, exato. Sim, foi em 77, sou nascida no Irã. A gente tem o costume de dizer que nós nascemos na terra, porque a terra é de Deus. Todas as fronteiras foram colocadas pelos homens. Perfeito. Então, somos filhos do mesmo pai, todo mundo, mas a gente nasce uma parte do mundo, e nos casamos, eu e meu marido, uns 3 anos antes disso, e tivemos 2 filhos, 2 meninas, de 1 ano e 2 anos. Nossa. Como na fé Bahá'í não tem sacerdotes, os Bahá'ís decidem, junto com a administração mundial, se querem passar essa religião para outras pessoas. Não que seja como um emprego, Eu entendi. mas você passa para outro lugar, vive lá a sua vida
e não faz proselitismo, só ensina a fé para quem realmente deseja conhecer. É um disseminador. Exato. Um compartilhador, né? Assim, compartilhador, sim. Tudo que não importa o nome, mas importante que a gente decide fazer. Como a gente era muito jovem, eu tinha 24 anos na época. E a gente queria conhecer outros lugares. Então o Brasil caiu na nossa jornada. E aí, muito longe, todo mundo na época falava, não vai para o Brasil, porque os índios vão comer seus filhos. E aí, quando comeram ou não? Aconteceu uma coisinha, mas não comeram, não. E daí a gente decidiu vir para o Brasil. Quando a gente conheceu o embaixador brasileiro lá no Irã, para documentação e tudo, permanência, para vir aqui, ele também não tinha muita coisa para mostrar, a não ser flores de Amazônia, os animais, os bichos, tudo isso. Então a gente realmente acreditava que estava indo para um lugar que só tem índios. Que coragem, hein? E isso era assim algo de coração da gente, que é viver no meio de selva, ver as pessoas, ter conhecimento, viver com eles e tudo. Mas quando chegamos aqui no Brasil, vimos que não era nada disso. É um país muito desenvolvido, prédios altos. E quando a gente foi para Ribeirão Preto, de São Paulo, a gente foi de ônibus. E aí, ainda a gente pensando que a gente ia... Ali era centro. Quando vai chegar em Ribeirão Preto, ali é que é o lugar que não tem assim, civilização. Aí, quando chegamos, a rodoviária era fora da cidade, era nova. E aí eu vi que o ônibus estava mexendo assim. Quando eu virei a cortina, olhei, vi uma rua de terra bem longa e uma luz lá no fundo. Aí acordei ele e falei, acorda, aqui tem luz também. Olha isso. Mas enfim. E hoje está muito mais moderna, né? Ribeirão Preto ainda agora é cidade grande mesmo, né? Sim. Mas muitos anos, talvez uns 8 anos depois, a gente, quando morava em Londrina, nós fomos visitar uma aldeia indígena. E conhecemos os índios, o nosso desejo de ter essa convivência, tudo isso, mas, enfim, aconteceu outras coisas meio que piada, mas tudo bem, a gente passa essa parte. Abafa o caso, né, como diz, né? Mas que legal. E a sua vinda para cá, então, eu posso dizer que foi uma vinda meio que missionária ou não? Na verdade, não existe missionário também. Também não existe. Não. Tá. Porque a decisão sempre é do indivíduo. A Fé Bahá'í não manda ninguém. Até você acreditar, aceitar os ensinamentos de Baha'u'lláh é algo individual, pessoal, diretamente com Deus. Diretamente através das escrituras, você lê e você entende, você aceita ou você não vai tentar colocar isso na sua vida. Então, é muito direção de indivíduo a Deus. Mas, claro, tem 3 participantes. É o indivíduo, a comunidade, as instituições. Então, os 3 sempre vivendo em harmonia. Tentam viver porque o objetivo é melhora do mundo. Uma frase de Baha'u'lláh que diz: a melhora do mundo só pode ser feito através de ações puras e boas e de conduta louvável e digna. Então, essa é a base de nossa vida, para buscar. Não que a gente se torna pessoas maravilhosas, porque somos seres humanos e todo dia, toda hora, nós temos oportunidade de errar. E acertar também. Né? Então, não digamos que missionário, mas podemos deixar como pioneiros. Pioneiros que a gente veio. Fomos de Ribeirão para Londrina ano 80, quando não tinha nenhuma comunidade Bahá'í. Nenhum Bahá'í. Nenhum. No Brasil? No Brasil, em Londrina, Paraná. Nós fomos em 1980, 3 anos em Ribeirão, depois 80 fomos para lá. Por quê? Tinha uma conferência Bahá'í, divulgaram, a parte administrativa nacional divulgou que eram 7 cidades que precisavam de pioneiros Bahá'ís. Para alguém vai lá, faz a sua vida. Ninguém paga nada a ninguém. Tá? Então você
que decide, vai lá, vive sua vida, busca trabalho, tudo isso, mas está lá. Se acontecer alguma oportunidade, você fala da Fé Bahá'í também. Que legal. E hoje a comunidade Bahá'í de Londrina é uma comunidade razoável, tem uma sede Bahá'í, tem atividades com pré-jovens, com as crianças, com os adultos, porque as atividades é justamente educacional. Entendi. Então, esse é educacional para que realmente a gente tenha certeza que essas crianças de hoje e os pré-jovens de hoje que são governantes do mundo do futuro. Então, eles precisam ter uma educação, um caminho para escolher, onde não só melhorar a sua própria vida, mas também causa o progresso da vida das outras pessoas. Então, para pensar bem, para escolher bem. Tomar decisão, né? Tomar decisão por si própria. Ou fazer, o que é, na prática, quando surgiu a Fé Bahá'í? Quando surgiu a Fé Bahá'í foi em 1844, através do BAP. Então, nomes são, assim, digamos, orientais. Por exemplo, eu sou persa, mas muitas dessas são em palavras em árabe. Entendi. Persa e árabe são diferentes, totalmente, igual português e inglês. Tá vendo, Felipe? Pelo amor de Deus. O Felipe falou, não mistura Lé com Cré. Eu falei, não, eu sei. Muito bem. Apesar que até hoje nos chamam de turcos. Ah, sim. É turcos, principalmente. Enfim, 1844, o BAP, que significa porta, ele manifestou sua mensagem e também preparou os homens para aquele que se tornará manifesto, que é Baha'u'lláh. Todas as religiões anteriores, só para dizer que qual é a mensagem de Baha'u'lláh? Unidade mundial. Como é que nós conseguimos unidade mundial? É através de olhar para o outro e ver o rosto de Deus na outra pessoa. Então, você não olha a diferença de cores, de classe social, de condições de vida, de língua, de que país que é. Então, você olha um ser humano como você como você ama outra pessoa, como se fosse estar olhando para o rosto de Deus. O rosto de Deus, a gente fala, não é imagem do ser humano, né? Mas o rosto de Deus são os atributos de Deus. Atributos de Deus são coisas que a gente adquire durante a nossa vida para que a gente possa viver em paz com a gente e com outras pessoas. Esses atributos, bondade, amor, harmonia, falar a verdade, honestidade, uma lista grande, né? Gratidão, caridade. Tudo. É Bahá'í, né? É Bahá'í. Ou não, mas Bahá foi... Baha'u'lláh foi prometido de, digamos, todas as religiões passadas, porque todos que vieram antes falavam do seu ensinamento que no futuro terá, no fim do mundo, terá outro manifestante que vai trazer mais ensinamentos. Entendi. Jesus mesmo falou, né? Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não há tempo. Quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará toda a verdade. Então, numa frase como essa, todas as religiões passadas falaram. Então, Ba veio como manifestante, mas como anunciador da vinda de Baha'u'lláh, durante curto período de 19 anos. Aí, Baha'u'lláh, em 1863, ele fez uma declaração pública que ele é aquele prometido. Então, ele... Eu posso dizer isso? Não sei se... Você pode dizer qualquer coisa aqui. Então, Baha'u'lláh, agora, a partir do dia 21 de abril até dia 2 de maio, são 12 dias que os Baha'ís do mundo inteiro comemoram esses 12 dias. Por quê? No dia 20 ou 21 de abril, na época, Baha'u'lláh fez a declaração pública, em 1863. Ele era exilado para Bagdá nessa época, desde o início, né? Então, ele ensinou, apesar de muitas epístolas ele revelou, mas ele ensinou 3 ensinamentos muito importantes, que esses 3 ensinamentos
são base de todas as outras escrituras de Baha'u'lláh. Baha'u'lláh escreveu com seu próprio punho mais de 100 volumes de livros e ele assinou e carimbou. Uau. Então a gente pode dizer, a gente não tem um livro, a gente tem biblioteca. Nossa Senhora. Então, sobre qualquer assunto que você desejar, você encontra nos ensinamentos de Baha'u'lláh. Então, esses 3 ensinamentos, quais são? Primeiro, ele tirou a espada. O que é tirar a espada? Então, assim que você olha, você acha que ele tirou a espada, quer dizer, não pode guerrear. A guerra é proibido. Mas o que são essas guerras? Guerra não é só de bomba ou de espada. Falta de igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres é uma guerra. Quando o homem se coloca acima da mulher e diz, eu que mando, você que obedece. Né? Por exemplo, preconceito racial é uma guerra, porque a minha cor é melhor do que a sua. Preconceito social é uma guerra. Enfim, tem muitas guerras que, para tirar essa harmonia, a unidade que o Baha'u'lláh quer, realmente tem que ter uma mudança muito grande na base, na sociedade. Né? Então, essa transformação primeiro começa no indivíduo. Nossa, interessante, né? Porque é um conceito para hoje, para a gente falar, nossa, mas não é tão óbvio, né? Sim, sim. Mas se a gente voltar na 1860, história, né? há 100, 200 anos atrás, Sim. não era tão óbvio, né? E alguém vir falando trazendo essa mensagem, principalmente de igualdade, né? Então, o primeiro era sem espadas. Sem espada. Segundo, ele falou que daqui a 1000 anos vai vir outro manifestante. Coisa que os seguidores das religiões anteriores, até hoje, falam que a minha religião é melhor e é o último. E não vai vir outro. Verdade. Né? Tem que admitir. Coisas de seguidores. Né? Ou é o único caminho, né, que vai te levar. A única verdade. Por exemplo, digamos que se é o único caminho, através, budista fala a mesma coisa, através de Buda, como é que fica o resto da humanidade? Quer dizer, Deus escolhe um povo assim para si, dizer que eu vou salvar só vocês? Não. Então, Baha'u'lláh trouxe esse ensinamento pela primeira vez, que todas as religiões são verdadeiras, vieram do mesmo Deus, é como se fosse flauta, que Deus sopra no mesmo flauta em diferentes épocas do ano. Muito legal. Outro exemplo, posso dizer, uma escola. Uma escola tem um diretor, mas tem vários professores. As crianças que entram lá para estudar, entram com 6, 7 anos. Vem professor de primeiro ano. Professor de primeiro ano fez todo colegial, fez faculdade, fez não sei o que, mais isso, mais aquilo. Mas não vai ensinar tudo que sabe. Vai ensinar conforme capacidade daquela criança de 6 anos. Então vai dizer, agora vamos escrever A. A é assim, B é assim. Sim. Quando vem segundo ano, a criança cresceu um pouco, já tem um entendimento maior, daí vem outro professor. Do segundo ano não vem para negar o professor de primeiro ano. Não é o melhor, mas vai dizer o ensinamento que a criança já tem crescido. E assim por diante. Perfeita analogia. Perfeito. Exatamente. E o terceiro? E o terceiro é que foi liberado para a humanidade todos os atributos e qualidades de Deus. Quais são atributos? Aquele que já falamos. Você falou algumas gratidão, também. Amor, gratidão, perdão, amor, perdão, tudo isso está liberado para todos. Qual é o significado disso? Quando está liberado, está dizendo atrás de cortina, de novo, que aquele povo da religião que chamava outros de impuros, sim, não são impuros. Né? É para eles também. Na verdade, esses atributos de Deus foram liberados para tudo, todas as coisas criadas. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Então, a religião, aí a Baha'u'lláh ensina que a religião é instrumento. Ele não é o foco do nossa vida.
É apenas um instrumento. O foco é o ser humano, é o nosso coração. Maravilhoso. Então, para eu ter assim, fazer rituais, essas coisas, tudo é coisa que eu escolhi fazer esse ritual, fazer aquilo. Mas Deus dá a religião para que o homem cada vez mais seja parecido com ele. Qual é as qualidades de Deus? Todas. Honestidade, tudo isso que acabamos de dizer. Legal. Então, Deus nos criou porque nos amou. Baha'u'lláh fala, amei tua criação, por isso te criei. Ama-me a fim de que eu possa te amar. Então, ama-me quer dizer, se eu não amar, ele não vai me amar? Vai amar. Independente. É igual filho, né? Igual filho, igual sol. Sol bate todos os dias seus raios e dá vida para tudo. Agora, se eu resolver ficar 24 horas nesse quarto, tudo fechado, eu não vou receber aquele calor. Então, ele está dando. Meu Deus do céu. E aí, ele está esquentando aí? Tô. O calor já está chegando aqui. Você está gostando desse bate-papo? Né? Que pessoa encantadora e quanto conteúdo, quanta sabedoria para a gente compartilhar com você. É um breve intervalo. Fica com a gente, não vai... Vai correndo, vai fazer um xixi e volta que a gente vai ficar te esperando aqui, tá bom? A gente volta já já. Tá gostando ou não? Pô, caraca. Demais. Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo incrível com Faize Beruzzi. Acertei, não? Acertou, cheio. E o medo de falar o nome dessa pessoa tão simpática, tão carismática, falar errado, né? Gratidão mais uma vez por você estar aqui. Obrigado. Estamos falando da Fé Bahá'í. Fé Bahá'í. Que é uma eu posso dizer que é uma filosofia de vida? Não. Para mim me soa uma filosofia. Por tudo que eu tô... não importa. Não importa. Importante adquirir essas qualidades que Baha'u'lláh está ensinando. Como é que a gente adquire? Porque nós nascemos com livre-arbítrio. Quer dizer, Deus cria todo homem com livre-arbítrio para fazer escolhas. Quem não tem livre-arbítrio são animais. Eles trabalham com instintos. Instintos, né? Então, tá com fome, vai buscar comida. Tá com sono, vai dormir. Enfim, eles são programados. Um animal de 2.000 anos atrás, hoje é o mesmo jeito, não tem nenhuma evolução. Que dizem, vamos ensinar que eles vão aprender. Vai ser daquele jeito. O ser humano não. O ser humano tem a razão, né? Intelecto, tem o corpo e tem o espírito. Esse espírito que o animal não tem. Só que o animal é programado, o ser humano está livre. Que pena, né? Porque a gente vai errar mais, né? Sim. A gente erra mais quando tem livre-arbítrio. Então, melhor condição de um ser humano é quando abre mão do seu próprio livre-arbítrio e segue o que Deus quer para a humanidade. Sem preconceito, sem fanatismo, sem pensar que essa religião que é você... a única verdade. Que é verdade. Não, nada disso. É sempre focando no que eu posso fazer para poder melhor servir. Porque a maior coroa que Baha'u'lláh fala sobre, para o ser humano pode ter, é servitude. Então, Abdu'l-Bahá, que é o filho de Baha'u'lláh, todo esse nome é árabe, não, mas... Eu acho lindo, é uma delícia ouvir falar. Mas né? não é traduzido em nenhuma língua. Se você for para o Japão, dizer Bahá'í, a Fé Bahá'í, Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá, todo mundo sabe. Entendi. Então, não traduz. Por exemplo, Jesus, a gente traduz, né? Sim, Isa Masih, em Farsi. Você entendeu o que eu falei? É o nome de Jesus. Lá ninguém fala Jesus, fala Isa Masih, nome dele, né? Então, os nomes na Fé Bahá'í não são traduzidos em nenhuma língua. Então, tem uma compreensão, digamos, entendimento em geral. Então, o que eu estava falando? Sei lá, eu tô hipnotizado, porque o assunto... Você quer fazer alguma coisa? Se quiser... Olê, eu queria fazer uma pergunta. A casa é nossa. A gente fala aqui muito com o público empreendedor, né? Sim. O pai, dono de negócio, a mãe, dono de negócio. O que a Fé Bahá'í ela consegue acolher
como ela consegue passar uma mensagem ou que tipo de princípios ela leva para este empreendedor que pode auxiliar ele no dia a dia. Ganhar dinheiro. Sim. Vale ganhar dinheiro para o empreendedor? Porque tem algumas vertentes, e eu não estou fazendo o que é certo e errado, que, cara, abre mão de tudo que é bem e se entrega à fé. Outras não. Tem que ter equilíbrio, né? Exato. Qual é a visão da fé Bahá'í para... Baha'u'lláh fala que se você desejar comer com talheres de ouros, faça isso. Quer dizer, você pode ficar rico, desde que desprenda daquilo. Quer dizer, você não vive por aquilo. Aquilo é um instrumento para a sua vida ter mais conforto e poder ajudar outros. Então, na fé Bahá'í tem algumas leis que faz esse equilíbrio também. Entendi. Então, como eu falei, a gente é intelectual, físico e espiritual. Então, para cada um desses partes, nós temos obrigação de cuidar. Então, parte intelectual, a gente tem que estudar, tem que buscar conhecimentos científicos, conhecimentos espirituais, divinos, enfim, tudo que a gente pode tem que fazer. O físico, nós temos que cuidar também. Tem que ter bom sono, tem que ter... Se alimentar bem. Cuidar, enfim, ter todos os cuidados para o corpo. E para espiritual, a mesma coisa. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente cuida do corpo e do intelecto e esquece o espiritual. Depois vê que é um milionário, tem tudo, mas não é feliz. Aí a gente escuta fulano se matou e deixou uma herança de não sei o que. Não. Por que será? É porque faltou essa terceira parte. Então, os três são importantes. Baha'u'lláh fala muito de intelecto, da razão, porque a alma da gente, a nossa alma que precisa ser alimentado, é um sinal de Deus. É um sinal dos sinais. É uma graça das graças de Deus, que Ele nos dá, e essa alma que vem de Deus. Vem de Deus, está com a gente, não está dentro do corpo, nem entra, nem sai, mas tem uma ligação. É como se fossem raios do sol. Mas vem aqui e, através do nosso corpo e nosso intelecto, nos alimentamos nessa alma. E essa alma vem de Deus, como Jesus também falou, e volta para Deus. O que vem de terra, volta para a terra. O que vem de Deus, vai para Deus. Quer dizer, o nosso corpo físico vem da terra. Sim. Né? Então, esse equilíbrio entre essas três partes do homem é igual. Então, você não pode falhar num e acrescentar no outro. Vai dar um desequilíbrio. Exato. A religião, a fé Bahá'í, também ensina que não é como os monges, que larga de tudo, não precisa fazer nada, entendi. vai nas montanhas, fica orando para Deus e leva uma vida espiritual. E quem que vai pagar aluguel? Quem que vai trazer comida na mesa? Os outros, para mim, não. Baha'u'lláh fala, cada um tem que ter seu próprio trabalho e seu próprio sustento. E aí ainda ele fala, ajuda os pobres. Então, tem uma outra lei, como já falou sobre se o empresário e empreendedor agarra o como. O empresário e empreendedor, além de honestidade e trabalho bem feito... Que é básico. Deveria ser, meu brother. Deveria ser. Baha'u'lláh fala que trabalho feito com intuito de servir é adoração a Deus. Então, não é só você fazer oração, bater tua cabeça naquela muro de lamentação que você é religiosa. Religiosa é aquela pessoa que todos os dias acorda e pensa, como é que eu posso ser melhor e como é que eu posso servir? Então, riqueza vem junto sempre. E também a riqueza que só serve para uma família, como a gente não divide isso, né? No trabalho de empreendedor, sempre normalmente é assim. Eles dividem o trabalho, né? Muito.
acrescenta mais pessoas. Aí eu já vi algumas entrevistas de vocês ontem, passaram, amei. Pessoas fantásticas, realmente, que vocês entrevistaram. Falei, meu Deus, o que eu tenho para dizer? Nossa, aqui a gente só traz gente fantástica, então você está no lugar certo. Exatamente. Então, é isso. Esse equilíbrio é necessário. Não é pecado você ficar rico na fé Bahá'í. Mas tem uma outra lei, que também, as leis Bahá'ís, como eu falei, é diretamente indivíduo com Deus. Então, ninguém cobra, não tem cobrador. São algumas, por exemplo, digamos, tipo, como que fala? Quando você faz imposto de renda, você paga... Um imposto. Imposto. Uma taxa, né? Mas olha que diferença, esse imposto na fé Bahá'í, para um Bahá'í. Quando você tem uma vida que tem conforto de casa, tem um carro para trabalhar, tem comida na mesa, teus filhos estão na escola, estão estudando, daí você vai acumulando. Aí quando você tem aí um dinheiro que agora esse não precisa para nada, você vai, desculpe. Não tem problema. Você vai guardar esse dinheiro. Quando atingir um grau de, digamos, agora não sei exatamente, porque tem a ver com a moeda local. Moeda local, exato. Olha, digamos assim, chegou a 10 mil, que você tem esse dinheiro, sobra. Você fez as viagens, tudo que você acha que é importante para a sua vida, você já gastou e tem ainda essa sobra. Quando é acima desse valor, não, até esse valor ainda não. Acima desse valor, você paga 19% como direito de Deus. Só que ninguém vai fiscalizar você quanto você tem e se você pagou ou não. Entendi. Totalmente de cada um. De cada um. Então, se você tem assim, maturidade suficiente, você faz, senão ainda você vai buscar isso. Desculpa a curiosidade, por que 19? Você tem uma explicação ou não para esse número 19? Números são muito significados, tanto nas religiões passadas, agora veio assim, com muita força. Assim, por exemplo, o número 9, 19, 95, são números específicos, porque tem uma numerologia que vem da árabe, que tudo que os árabes fazem, eles fazem assim, com cálculos com esses números, né? Então, tem muita... Se eu quiser explicar, vai ficar um dia. Mas 9, por exemplo, é o máximo número de unidade. De unidade, é isso. É 9. Então, esse é importante. Se você vê a história, até as datas de comparecimento de um manifestante e de outro tem a ver com o número. Então, 19, por exemplo, apóstolos de Jesus eram 12. Isso. Apóstolos do Baba eram 19. Então, um pouco mais, assim, digamos... Um reforço. 95, por exemplo, que é um número que os Bahá'ís recitam uma pequena oração que Deus é todo glorioso. A gente diz Allahu Akbar. Quer dizer, Deus é todo glorioso. Esse Allahu Akbar também não é traduzido em nenhuma língua. É um americano, um chinês... Vai falar a mesma pronúncia. Fala a mesma pronúncia. A gente faz 95 vezes por dia, de manhã, que tem a ver, conforme numerologia, dá 95. 95 significa por Deus. Tudo que eu faço hoje, vou fazer por Deus. Para Ele estar satisfeito comigo. Então, eu vou tentar não mentir, não pisar em cima do outro, não fazer coisas que vai machucar o coração do outro. Ser humilde. Princípios. Exato, exatamente. Então, isso só para ajudar
Então, esses são algumas explicações. Esse negócio de número a gente tem visto aqui em várias filosofias, religiões, enfim, Sim. especialistas, Sim. né? Tem o Grabovoi, a gente não trouxe ninguém ainda especialista em Grabovoi, que também é toda uma frequência. Já tem estudos científicos que eles colocam números e fazem a medição do campo de cada frequência de número. Então tem muita coisa legal chegando, né? Minha dúvida. Sim. Só uma? Algumas, né? Eu também tenho. Ainda estou buscando. Como é que vocês veem essa parte? Deixa eu tentar formular uma pergunta que tem a ver, por exemplo, com a ancestralidade. Qual a influência da ancestralidade na vida da pessoa hoje? Vocês acreditam em reencarnação? Não acreditam? Como é que... É uma vida só? É uma vida só? É muito interessante. Uma das coisas que um amigo nosso estava falando, um dia alguém que é espírita perguntou, falou, nós acreditamos em reencarnação, e vocês? Ele falou, não se preocupe, nós vamos no final no mesmo lugar. Vocês estão dizendo que nós vamos para o reino de Deus quando estiver perfeito, e os Baha'is também. Perfeito. Só que o que a Fé Bahá'í ensina, nós estamos aqui para alimentar nossa alma. A alma vem de Deus, é um sinal de Deus, é uma graça de Deus, como estava falando, né? Então, essa alma, como não entra nem sai no corpo, mas tem uma ligação, como se fosse espelho, a gente segura na frente do sol, a gente vê o sol, vai refletir. Se o espelho quebrar, o sol continua. A nossa alma, a mesma coisa. Então, tem uma ligação com o nosso corpo. E através do nosso intelecto, nossa razão e nosso corpo, que nós vamos, aos poucos, alimentar a alma. Então, essa alma vem no momento de concepção, quer dizer, o corpo recebe a alma no momento de concepção. E cresce na barriga da mãe, cresce seus órgãos, membros e tudo. Se desenvolve. As coisas que não usa na barriga. Para que tudo isso lá na barriga que ele não tem nem espaço para fazer? Então, é uma preparação física. Quando nasce nesse mundo, morre para aquele mundo, né? Acabou. Nunca mais vai voltar na barriga da mãe. Sim. Por que não vai voltar? Porque jamais uma criança já começou a sentir suas mãos livres, andar, correr, vai querer um espaço limitado. Então, nesse mundo, nós temos a responsabilidade de alimentar a nossa alma através de qualidades, que já falamos, muito atributos legal. De Deus, e através de experiências que a gente vive com outras pessoas em diferentes momentos, criança, adulto, trabalho, escola, tudo isso. A gente, todo momento, tem uma oportunidade de ter mais uma evolução ou pisar na bola, né? Sim. Então, a gente tem que estar bem atenta a isso. E a Baha'u'lláh ensina que estamos nesse mundo com esse objetivo, como bebê no ventre da mãe, para se preparar para esse mundo. Nós estamos na barriga desse mundo aqui para nos preparar para o mundo espiritual. Tá. Então, aquela alma que vem de Deus volta para Deus e vai continuar evoluindo. Nos mundos espirituais de Deus. Entendi. Jesus não fala que a casa do meu pai tem várias moradas. É uma dessas explicações, né? Então, o que é essas várias moradas? Baha'u'lláh fala que, dependendo de evolução que a gente tem nesse mundo, cada um vai chegar no outro mundo com um grau diferente. Mas nossos filhos, os que estão aqui, podem orar e pedir para Deus misericórdia, para progresso espiritual no outro mundo. Mas aqui depende de nós, esse progresso. Lá, só depende da misericórdia de Deus e as orações que outros fazem. Porque nos deu essa oportunidade. Como um bebê na barriga da mãe. Se nascer com defeitos, acabou, né? Então,
Posso dar contar uma historinha? Pode. Tinha um homem. A gente vai ter que ir pro intervalo daqui a pouquinho. Quer chamar o intervalo? Isso, chama o intervalo. Melhor, né? Melhor, né? Deixa a surpresa. Bom, então, fica aí com a gente. Tá gostando do papo? O papo tá bom, né? A gente volta já. Pera aí. Voltamos. Vem com a gente que o papo tá bom. Faize Beruzzi. Faize Beruzzi. Gratidão. Estamos falando da Fé Bahá'í. Você conhece a Fé Bahá'í? A gente não conhecia, mas agora a gente já está conhecendo. Só que é muita coisa. A gente tinha que fazer uns 10 desse aqui para a gente entender. Você falou que ia contar uma historinha para a gente. Então conta essa história. Eu gosto de histórias que ilustram bem, né? Sim. Então a gente estava falando da alma, né? Quando vai para outro mundo, como é bem no ventre, depois esse mundo, depois o mundo do além. Então, uma historinha que diz assim, um homem rico, um rei, que tinha muita coisa nesse mundo, né? Morre. E chega lá, quem que recebe? Santo o quê? Quem que recebe os mortos? São, não sei. Sei lá, Benedito, enfim, sei lá. Quem que é? Coisa. Pode falar, Fê. Pedro. São Pedro? São Pedro. Pronto. Pedro, tá bom. São Pedro. São Pedro recebe, ok. Então, quando chega lá, o rei que tinha assim, coroa, toda assim, pose, tudo isso, chega lá e fala, tá bom, já morri, já está aqui, onde que é minha casa? Eu vou levar você para a tua casa. Aí começa a andar pelos palácios maravilhosos, enormes e bonitos e tal, falou, qual que é da minha casa? Ele fala que é um pouquinho mais para frente. Daí vai. Aí os palácios começam a ser casas grandes, bonitos e tal. Aqui é a minha casa? Fala, não, isso é um pouco mais para frente. Aí vai, enfim. Vocês sabem como é. Então as casas vão ficando mais populares, até chega numa favela, onde tem 4 assim, pezinho e coisas em cima. Fala, aqui é sua casa, bem-vindo. Fala, como assim? Eu era rei no mundo. Era maior pessoa respeitado, tinha toda a riqueza, agora essa aqui é minha casa. Eu falo, desculpa, aqui a gente construía as casas conforme os tijolos que vocês mandam. Você só mandou isso. Sensacional. É um exemplo de quanto você está edificando a sua própria alma. Mano, você viu isso aqui, que coisa linda? Deixa eu mostrar para vocês. Posso pôr a mão aqui? Pode. Olha aqui, eu vou mostrar para aquela câmera ali, ó. Só virar assim, me ajuda. Não, do outro lado. Assim, parou? Mais não, mais um. Mais. Aí. Agora, sim. Foi. O que significa isso aqui? Esse símbolo Bahá'í, Abdu'l-Bahá, filho de Bahá'u'lláh, que é único intérprete autorizado da Fé Bahá'í, fez esse desenho. São que 3 lindo. linhas, 3 linhas paralelas. Mundo de Deus, mundo da humanidade e mundo da manifestação de Deus. E o Espírito Santo que une os 3. Que legal. E esse aqui, olha que coisa linda isso aqui. Essa aí é coisas de olha pandemia. Isso, Lê, quem fez essas Quem foi o artista que pintou isso aqui? Eu já pintava quadros. Depois, na pandemia, descobri essa mandala. Essa mandala representa o quê? Essa representa que Deus é um só e todas as manifestações até hoje é uma só. Elas só vêm em épocas diferentes. Lembra aquele exemplo da escola? São professores diferentes para idades diferentes da humanidade. Então aqui representam várias grandes religiões aí que Exatamente. Que estão muito lindo. Parabéns, é um artista mesmo, hein? Obrigada. Ei, Léo. E a gente ganhou um livro aí, você está sabendo ou não? Os Bahá'ís, é isso? Isso. Aqui só fala um pouco sobre a... Que lindo, cara. Sim. Cara, é bonito mesmo, hein? Aqui é toda a obra pelo mundo, é isso? Tem no Brasil? Tem templos Bahá'ís. Como a Fé Bahá'í apenas tem 180 anos. Quer dizer, um bebê perante outras religiões que têm 6 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil. A Fé Bahá'í é 180. Então, os Bahá'ís não recebem contribuições de outras que não são denominados como Bahá'í. Entendi. Porque para não ficar preso
nas coisas que outros... vou dar isso aqui, mas você faz em troca tal coisa. Entendi. Então, todos os templos são redondos, formato de redondo, e tem 9 entradas, como aquele... Como essa. Cada entrada apresenta uma religião. Quer dizer, na prática também... É integrativo, né? Os Baha'is, lá dentro, se você é judeu, se você é cristão, se você é budista, você entra lá e faz suas orações. Você não é obrigado de seguir as orações Baha'is. Apesar que a fé Baha'i deixou milhares de orações para ocasiões diferentes, são palavras sagradas, mas esse respeito para criar unidade tem que continuar sempre. E no mundo que a gente vive de tanta polarização, né? Ou você tem que estar do lado direito, do lado esquerdo, ou você tem que estar em cima ou estar embaixo, ou tem que ser branco, tem que ser preto. Que bonito ver, né? Lindo, que uma fé traz essa integração das religiões, né? Sim, só que nós somos seres humanos, estamos aprendendo, e então não é que, como Baha'u'lláh falou, então nós estamos seguindo direitinho, temos que tentar, mas não que somos, porque seres humanos têm seus erros, não temos perfeições, mas a gente busca isso, né? Através desses encontros, a gente sempre encontra assim, será que eu falei aquilo é pelo preconceito? Como que isso? Porque tudo vem pela educação, né? Tudo que você aprendeu. Por isso que a comunidade Baha'i trabalha todas as camadas da sociedade, sem interferir na religião de ninguém. Muito bom. No mundo inteiro, tem alguns livros que eu trouxe aqui. Vai mostrando aí pra gente. No mundo inteiro tem, por exemplo, essa reflexão sobre vida do espírito. Desculpa, Léo. É dessa cor, desse jeito, dessas fotos. Está escrito em japonês, em inglês, em outras línguas. Mantém-se o padrão. Esse padrão. Muito legal. O que ensina? Ensina tem lições essas mesmo. reflexões. Olha que legal. E bacana. As pessoas fazem para quê? Para que possam aprender de que forma eu vou servir outras. Então, próprias pessoas que fazem esse curso depois podem se dedicar seu tempo, por exemplo, para aulas para as crianças. Eu faço parte de uma escola também, uma associação de Monte Carmelo em Porto Feliz. Inclusive, eu tenho uma... Deixa eu ver. Porto Feliz... Vai passando para a gente, porque aqui é o lugar da gente divulgar tudo. Esse aqui, as cores aqui, a Associação Monte Carmelo, existe 34 anos. Eu estou chegando agora, porque a gente mudou recentemente para cá. Eu faço parte voluntário da diretoria desse grupo e da parte pedagógica. Então, aqui... a gente ensina todos esses elementos que levam a criança de refletir e buscar fazer sempre boas coisas. Esse, por exemplo, é sobre nota fiscal paulista. Quem quer ajudar, só direciona a sua nota fiscal para Porto Feliz, porque são 90 crianças pobres da cidade que não têm condição, e eles vão receber alimentos, educação de todos os tipos, e são muito... Os pais recebem também cursos de criação espiritual, e eles vão se acompanhando juntos para levar esses ensinamentos de amor, perdão, gratidão, tudo isso para casa também. E traz um feedback, porque assim você vai ajudando. Então, quando é pré-jovens que têm um desejo, quer explorar o mundo. Infelizmente, alguns vão no caminho errado, outros não. Então, quando recebe educação, quando vê, por exemplo, esse livro chama-se Brisas de Confirmação. Brisas de Confirmação é para adolescentes de 11, 12 anos, onde vão refletir através de uma história o que eu quero ser no futuro. Aqui tem 2 crianças que passam férias na casa dos avós, e daí vão lá ajudar, o menino vai lá ajudar no mecânico que tem ali, a menina vai lá cuidar de uma criança, porque a mãe estava lá para ir no médico, não sei o quê. Então desperta, eu quero ser enfermeira. O menino fala, eu quero ser mecânico.
Então, vai despertando várias condições para que o pré-adolescente faz boas escolhas. Então, depois desse, vem mais uns 12 livros que falam até matemática, saúde, biologia, corpo, tudo, fala tudo, para a criança ter essa preparação. Até quando chega a idade de vestibular, já sabe o que é. Eu ia fazer uma pergunta, posso? Vai. Depois vou até anotar aqui para não esquecer. Você foi empreendedora também, teve uma loja de tapetes. Sim. O que a religião trouxe para você, na sua opinião, de fortaleza para empreender? Na sua opinião, é uma experiência sua. Sim. Na verdade, do meu marido. Meu marido, ele era tão conhecido, agora eu não sei, a gente 3 anos, mas se você chegasse em qualquer lugar e dizer Beruzzi, todo mundo sabia que era ele. A gente não tinha propaganda da loja, porque os clientes vinham e chamavam outros. Então, eles gostavam tanto dele, principalmente, que eles chegavam lá para tomar um café, bater um papo, e falavam, vou levar um tapete também. Era tapete persa, né? Tapete persa, exato. Então, tudo a gente começa a repensar. Quando você está colocando lucro em cima daquele tapete, quando você está reformando, quando você está entregando, quando a pessoa tem uma festa e precisa hoje, você não tem condição, mas você faz de tudo para que essa pessoa seja feliz, né? E bem atendida, né? Atendido, tudo isso, não por causa de dinheiro só. Dinheiro é necessário, com certeza. Claro. Mas, por outro lado, a gente sempre pensava aí eles chegavam e falavam, que religião? Vocês são muito diferentes. Que religião vocês têm? Então a gente falava, não, pelo amor de Deus, não olhe a gente diferente, porque daqui a pouco posso errar, aí você fica decepcionado comigo. Porque somos seres humanos, a gente erra, né? Sim. Mas a gente sempre pensou de levar uma palavra que anima, convidar as pessoas para algum bate-papo e, enfim, misturar os dois, porque não é dicotomia. Né? A gente não é dividido. Agora sou empresário, agora sou estudante, agora sou filho. A gente é uma só. E a nossa vida inteira tem que ser coeso e tem que estar tudo assim, com um objetivo. Então, não importa que agora sou religiosa, então vou ficar... Sim, vou mudar tudo. Independente da fé que eu tenho, das pessoas que estão nos assistindo hoje, tem alguma dica, alguma prática para quem não necessariamente vai querer se transformar num Bahá'í, né? Sim. Que ele pode fazer dentro da empresa dele ou na casa dele, que você orientaria, assim? Tudo que nos alimenta a alma, que não é uma coisa ou outra, essa tem que ser prática diária. Muito bom. Prática diária. Né? Então, se a gente, um momento deslizar disso, a gente vai para zero de novo. Então, tem que voltar e fazer, todo dia pensar, o que eu quero com esse trabalho? A minha empresa, eu quero ganhar um dinheiro para mim, para minha família, ou quero prosperar outras pessoas também, que estão em minha volta. Enfim, coisas que, se a gente não pensar assim, nós vamos ser muito materialista, muito individualista, e a gente vê o sucesso, vê o dinheiro, mas não está feliz. Perfeito. Então eu entendo que é muito mais uma mentalidade diária em tudo que se faz do que necessariamente você ter que fazer uma oração específica. Não, é uma mentalidade em tudo que se faz. Oração faz parte. Oração faz parte todos os dias. Bahá'u'lláh deixou muitas orações para ocasiões diferentes. Se eu hoje sinto uma dor no coração, eu escolho uma oração para acalmar. Se você alguém está doente, Bahá'u'lláh fala que as suas orações para outras pessoas ainda traz mais saúde até para vocês.
Porque quando alguém está doente, você não fica nas orações, ai, meu Deus, cuida da minha família, dos meus filhos, nananã, mas esquece outros, né? Muito legal. Estou me colocando, né, para cuidar de outros, não outros, só dos meus. Exatamente. Né? Fazer. Isso aqui é presente para nós, não? Sim, sim. A gente vai poder deixar aqui. Quem acompanha a gente na Alma do Negócio sabe que a gente sempre abre aqui Minutos de Sabedoria, a gente pega uma carta aqui que tem de afirmações mágicas de poder, né? De neurociência, enfim. E aí a gente acaba de ganhar mais um. Nossa. Mais um. Eu vou pedir... Ô Fê, invade aqui um segundinho, abre aleatoriamente, eu vou ler aqui. Aí você me fala de que lado você quer que eu... Manda aí. Qual lado? Vai na esquerda. Na esquerda. Aqui. Bora lá. Vontade. Quanto a mim e quanto a isso, tu próprio Deus és minha testemunha. Imploro-te dizendo, não tenho vontade alguma de mim mesmo, ó meu Senhor, meu mestre e meu rei, diante das indicações de tua vontade. E não posso alimentar qualquer propósito em face da revelação de teu propósito. Juro por tua glória, desejo somente que tu desejas, e almejo apenas aquilo que tu almejas. O que escolhi para mim mesmo foi aquilo que tu próprio escolhestes para mim. Ó tu, o possuidor de minha alma. Nossa, é uma declaração de intimidade a Deus mesmo, né? Tá vendo? É muito lindo isso, porque aqui já deu a resposta. Sim. Porque quando eu abro mão da minha própria livre-arbítrio, porque o que é o livre-arbítrio? Hoje eu tenho fazer compras e eu tenho também para vir aqui fazer uma entrevista. Eu vou escolher isso. Eu posso simplesmente dizer não vou porque eu tenho outro compromisso. Mas eu posso também dizer qual que é nesse momento mais importante. Então, deixar de fazer uma coisa importante para fazer uma coisa mais importante. Entendi. Então, escolhas sublimes, né? Aquilo sublimes, exato. Quando ele fala que não é minha vontade e sua vontade, o que Deus quer da gente? Ele diz, amei tua criação, por isso te criei. Ama-me, né? Para mim, sabe o que ele quer dizer com isso? Testa seu ego e sua vaidade, porque já pensou se nem tudo tiver na sua mão? E para quem acha que está tudo na mão dele, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. E acho que esse é o grande trabalho do ego de muitas pessoas, independente de serem empresários ou não, que é falar, cara, se tiver alguma coisa muito... Eu estou dizendo, claro que não é nosso pensamento, né? Muito maior do que eu. Sim. Se tiver uma força muito maior que precedeu tudo isso, né? Exato. E aí você vai ter que engolir esse ego. Nobre te fiz, nobre te criei, mas tu te tens rebaixado. Então, eu escolhi ser rebaixado, né? Fazer algo errado, tomar uma decisão uma decisão corrupta, por exemplo, né? É uma decisão corrupta. Então, eleva-te, pois aquilo para que foste criado. Então, Deus nos criou para ser nobre. Então, quando a gente faz corrupção, pisar em cima do outro, então estamos escolhendo nosso lado material. A ideia do nosso lado material, porque as coisas materiais puxam a gente. Não é que assim, a gente é atraído por coisas materiais. Sim. Então é muito difícil a gente se manter no trilho. Então não é nada que coisas maravilhoso. São coisas assim, simples do dia a dia que a gente pode refletir e ver se poderia ser um pouco melhor. Mas Leonardo da Vinci dizia que o máximo da sofisticação é a simplicidade, né? Então, é simples, mas eu quero ver ser tão sofisticado a gente conseguir levar uma vida assim, né? Infelizmente a gente chegou, Léo. O Léo tá aqui consumindo. O Léo adora esses assuntos transcendentais. A gente sempre gostou, né? Essas coisas que transbordam um pouquinho a matéria, né? É fome, né? Fome espiritual. Assim como o nosso corpo tem fome assim, de comida, de doce, disso, daquilo, nossa alma, nosso espírito também tem. Só que a gente não sabe onde buscar.
que é isso? Da onde, né? Às vezes você está triste, tá alguma coisa, então você faz uma oração. Pode ser orações das suas palavras. Qualquer lugar, Baha'u'llah fala, você pode fazer oração em qualquer lugar, qualquer espaço, embaixo de uma árvore, na sua cama, num canto de casa, tá na viagem, onde você quiser, né? Onde haja feito menção de Deus e celebrado o seu louvor. Então, e eu acho que a gente está vivendo uma época que 17 a gente... 17, uau, aqui, não sei se tem adoro ver número igual. Verdade. A gente está vivendo uma época que essa reconexão com Deus, né? Com o sentido da vida, né? Com o sentido da vida, com seus propósitos, né? Precisa ter mais sentido. E não simplesmente porque só quando eu estou em apuros, com necessidade. Né? Eu acho que é por isso que é importante. O propósito nosso aqui na Alma do Negócio é trazer um pouquinho de consciência a cada um que siga os seus desejos, as suas crenças, as suas vontades, desde que a gente mantenha o respeito a todos. Né? Eu acho que esse é o princípio e aqui a gente sempre vai defender isso daí. Sempre. Fazer suas recomendações finais, deixa as redes, como é que a gente se aprofunda mais, quem está nos assistindo, a conhecer a Fé Bahá'í? Tem o site da Comunidade Nacional Bahá'í, que é bahá'í.org.br. A gente vai deixar aqui no GC para o pessoal acompanhar. Então, ali você pode viajar bastante e se você quiser encontrar alguém em uma outra cidade, se mora em outra cidade, por exemplo, só procurar por lá que vão encaminhar você. Tem editora Bahá'í, que pode fazer compras de qualquer livro. Tem milhares de livros Bahá'ís traduzidos já em português. Então, é só a gente tem que buscar. O mundo, hoje em dia, a gente vê que está atraído por essas coisas. Apesar de todo problema, todas as coisas que a gente vê, parece que o mundo está desabando. Natureza, as guerras, tudo. Mas tem muita gente. Aquele 2015, quando quase 200 países se reuniram para dizer precisamos salvar a Terra, até hoje estão trabalhando, né? Tem agenda para 2030. Então, estão sempre errando, acertando, mas estão juntos. Então, tem boas coisas no mundo. Que bom. Tem ótimas coisas. Você está aqui. Obrigada. Gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu carisma, por compartilhar. Né? Que você continue aí levando essa vitalidade, essa força, essas palavras tão lindas aí, que certamente vem transformando a vida de muitos jovens, crianças e adultos. Né, meu irmão? Como é que a gente termina? A gente termina colocando essa mão. Põe essa mão do relógio em cima da minha e a gente termina assim, ó, agradecendo a você que esteve com a gente. Muito obrigado. Beijo no coração, muita luz, muita energia positiva para todo mundo aí. Faz Zeberuzi. Gratidão, viu? Obrigada. Beijo, gratidão.